O livro dos Atos dos Apóstolos nós estamos olhando nesses dias, falando sobre a base, porque quando começou a igreja ela tem um tempo, o início, e no livro dos Atos fala quando ela iniciou, porque Jesus, ao terminar o seu ministério, ele termina o seu ministério, faz preparação dos homens, dá ordem de pregação, ele volta. Então a igreja teve um início com um grupo de pessoas preparadas. Vamos ler então os primeiros versículos, capítulo 2, verso 1 até 13. Tentando também dizer a você que há pessoas que têm muita dificuldade sobre o pentecostalismo ou Pentecostes, ou seja, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Alguns dias foi naquele tempo, outros não. A Bíblia não tem esse espaço, ela é. A única coisa é você crer ou não crer, porque ela existe. Então a igreja foi formada. Por que ela tem o nome de pentecostal? Porque ela foi formada no dia de Pentecostes, que era uma festa que realizava-se naqueles dias, todos iam para aquelas cidades, daí a festa das primícias, etc. Então por isso ela tem o nome de pentecostal. Por quê? Porque ela foi formada no dia de Pentecostes, daí vem o nome pentecostal, tá bom? Só para você começar a entender. A descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, olha para mim, Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Até então Jesus trabalhava, seu ministério. Ele volta ao Pai, o Espírito Santo desce. Por isso ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei sobre vós o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então, só para você começar a... Não coloque barreira, não. Se você, mas eu não acredito assim, tudo bem. Prometo não brigar com você, mas vamos ler, pelo menos. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. E apareceram distribuídas entre eles línguas, não é de fogo, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos partos, medos, alamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto da Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, que as grandezas de Deus. Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Até este ponto só. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto mais à frente. Pai querido, permita-nos, Senhor, pelo menos ouvir
aquilo que a tua palavra tem nos mostrado, e agora traduzindo algumas palavras mais, que possamos, ó Pai, ter o coração voltado para este assunto que é de suma importância para a vida cristã. Abençoa, portanto, todos que vão ouvir esta palavra. Tira também, Senhor, do coração, às vezes, barreiras que foram colocadas, porque não tem conhecimento ou não tinham conhecimento. Senhor, que esta palavra venha abençoar, venha trazer paz aos corações e também grandeza de pertencer ao Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. Vida de poder. Após receberem a palavra dada pelo Senhor para ficar na cidade, para receber a promessa, olha que coisa fantástica. Eles estavam então, tinham recebido a palavra para ficar em Jerusalém, que Deus iria, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus iria mandar o Espírito Santo sobre eles para prepará-los. Ouça bem, prepará-los. Eles primeiro completaram o apostolado, porque Judas tinha realmente, como você conhece a história, tinha caído ou saiu. Então eles, dirigidos pelo Senhor, eles chamaram Matias para completar o grupo, ou seja, o apostolado. Porque no passado, no Velho Testamento, quantos tinham? Tinham 12, né? Os filhos de Jacó, não era isso? 12, que formavam o quê? As 12 tribos. No Novo Testamento, os 12 formam o apostolado. Você vê que são 12. 12 e 12 no Velho Testamento. Velho e Novo, aliás. No capítulo 1, verso 26, está aí perto de você. Só você olhar, dá uma olhada aí, que está escrito, capítulo 1, 26. E lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, porque tinham outros que eram também, podiam ser chamados. E aqui eles dizem que eles oraram o Senhor, dizendo: ó Senhor, Tu, Senhor, que conheces os corações, que sabe, revela-nos qual destes podemos colocar. Você veja que antes tem a oração, eles pedindo a Deus que não permitisse escolher a pessoa errada. Então eles se colocaram diante do Senhor em oração, e o Senhor revelou a eles qual seria o homem que iria ocupar este espaço. Porque esses apóstolos, irmãos, que estão aqui chamados, todos eles foram sacrificados. Todos eles, com exceção de João, né, Robson? Porque João, ele envelheceu e não podiam matar, graças a Deus, né? Não podia matar os velhinhos. Mas também eu não sei o que era pior, se era matar ou colocar em prisão perpétua. Então ele foi para a prisão perpétua. Daí você lê o Apocalipse, né, de João, que diz que se achava no dia do Senhor. Qual o dia do Senhor? O dia que era consagrado ao César, que a pessoa tinha que ir na fogueira, lançar as suas ofertas e fazer declaração dizendo que César é Deus, César é o meu Senhor. Este era o dia que João estava lá. Então, graças a Deus, foi um dia de folga. Mas João estava preso. Daí surge a revelação do Apocalipse para eles formarem o livro que nós temos. Portanto, eles completaram aqui os apóstolos, né? Eles agora ficam no cenáculo e o Senhor envia a promessa, e eles receberam o poder do Espírito. Ouça bem, o poder do Espírito, e foram batizados com o Espírito Santo. Daí mudou a história destes homens que deram então início
a obra do Senhor. Quem foi fazer esta obra não eram aventureiros. Como o ministério não é para aventureiros. Há pessoas que pensam que eu vou para a igreja, eu vou ser pastor. Isso aqui não é para esse tipo de pessoas. Estava conversando com o Robson agora mesmo aqui, sobre uma das nossas igrejas que nós vamos encerrá-la, porque a pessoa está lá já há 7 anos e não consegue reunir ninguém quase. Então o que quer dizer? Não tem chamada para isto. E se não tiver chamada, não funciona. Isso é uma coisa séria. Olha que esses homens aqui não foram escolhidos, Deus foi que escolheu. Jesus escolheu esses homens, né? Todos eles, por quê? Porque sabiam do peso e o compromisso que era eles divulgar o evangelho. Eram homens que podiam passar, matavam eles, mas eles não negavam. Pode matar, pode cortar o pescoço, que eu não vou abandonar o que eu sou. Então são estes homens que o Senhor preparou. E como preparar, se não fosse através do Espírito Santo? E quando nós falamos no batismo com o Espírito Santo, irmão, nós estamos falando que é um revestimento do poder, para poder exercer. Senão a pessoa não aguenta, desiste. É preciso ter este dom de Deus, que é o batismo no Espírito Santo. E você leu aqui nesta leitura que você viu aqui, que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Mas o que é que eles falavam? A voz deles era o quê? Adoração. Ouça bem o que eu vou te dizer. Quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos um dom de Deus, que quando você vai orar, dobra os seus joelhos, você tem uma facilidade maior na oração. Às vezes a sua alma está angustiada, mas o Senhor conforta através do Espírito. Por quê? Porque você está em harmonia no Espírito. E às vezes, como diz, com gemidos inexprimíveis. Então é necessário isto. E houve muitos abusos, eu vou dizer a você. Eu disse que línguas não é para adivinhar a vida dos outros. E aqui nós temos um perigo. Porque por falta de compreensão deste assunto, muitas pessoas começavam a falar em língua que não era, mas é a coisa da carne, e começava: eis minha serva, que eu tenho uma grande obra com você. Que negócio é este? Eis meu servo, que Deus está dizendo que vai passar o cerol em você. Pessoas que abusavam e usavam esses subterfúgio, querendo adivinhar a vida dos outros. Batismo com o Espírito Santo não é para adivinhar ou para ser agoreiro. Batismo com o Espírito Santo não é para ser João de Deus. Ouça bem isto. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, para que você possa exercer a obra de Deus. Porque tem hora, irmão, só Deus, pelo Espírito. Como pregar a palavra de Deus, se não houver uma direção de Deus, do Espírito? Não é teologia. Alguém diz assim: eu vou fazer teologia, eu quero ser pastor. Você pode estudar o que quiser, se você não tem o dom, você nunca será nada. O que acontece é que melhora a capacidade de interpretar, mas ela não dá o que Deus precisa de cada um, que é o dom. O dom é dado por Deus. A pessoa faz um seminário, porque a igreja que você só pode se fizer seminário. Nós temos um seminário que funciona para a preparação dos nossos pastores. Mas quando esses homens vão para lá,
eles já são provados que têm a chamado de Deus. E quem os indica é o pastor da igreja, porque nós conhecemos as pessoas. Então isso aí não é uma coisa fácil. Alguém, eu também vou fazer o seminário. Se tiver chamada, na hora Deus chama. Então a nossa igreja tem um perfil de estudar, precisa estudar, por quê? O que vão fazer é melhorar o conhecimento, mas precisa fazer, senão não pode chegar. A igreja do Senhor não podia iniciar ou ter início sem que eles, ou este grupo, estivessem ungidos pelo Senhor através do batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento do Espírito. Eu fui batizado no Espírito Santo logo assim que eu me converti ao Evangelho. E quando eu me converti ao Evangelho, talvez fosse o pior momento para um jovem se converter. Eu estava com 20 anos, sozinho. Desde 15 anos que eu vim para o Rio de Janeiro, para Niterói, com uma bolsa de pano com 2 mudas de roupa. Sozinho. Morava sozinho, tinha meu quarto bem organizado, encerava meu quarto. Eu me casei com 29 anos. Eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse da minha vida. Mas com 20 anos, eu fui ouvir a palavra de Deus e ela tocou no meu coração, dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Naquele dia ali, a palavra de Deus entrou, eu ouvi, ela entrou e eu comecei a dar os outros passos. Fui para a igreja, culto que eu não perdia na igreja, culto de oração. E um dado dia lá, uma terça-feira, o pastor lá acabou o culto, o pastor Moisés da Soares da Fonseca, Assembleia de Deus. E eu lembro até do grupo, nós ficamos um grupo de uns 40, que tinha esse assunto do Espírito Santo. Nós começamos a estudar, a entender, e falou: oi, nós vamos ficar aqui na igreja, vamos embora, vamos fechar a igreja, vou ficar aqui dentro. Ficamos 40 dentro da igreja, homens. Meu irmão, começamos a botar a cara no pó. Sabe o que é cara no pó? Não é aquela oraçãozinha, deitado, com a cara no chão, e clamando a Deus: Senhor, eu preciso deste dom na minha vida. Irmãos, eu vou dizer a você, eu estou dizendo a você, todos os 40 foram batizados. Foi uma barulhada até 1h da manhã, falando em língua. Meu Deus, foi uma coisa, numa alegria, o pessoal caía numa risada de Deus, uma coisa extraordinária. E daquele dia em diante a minha vida mudou. E eu disse no início que não é só levantar a mão para Jesus. O problema está no coração. Porque se não houver conversão, fica só na casca, não entra no profundo da gente. Este assunto é um assunto bom. As igrejas têm um certo problema. Aquela igreja lá na roça falava, não era Pentecoste, igreja do Pentecoste. As igrejas batistas diziam o seguinte, começou isso em Belém do Pará. Meu irmão ali é de Belém. Começou em Belém do Pará. Quando os irmãos começavam a orar, eles faziam, jogavam pedra para quebrar o telhado. Eu conheço a história. E a igreja batista dizia assim para os membros dele: olha, não vai naquilo lá não, que aquele pessoal é tudo maluco. Você vai acabar ficando maluco. Para quê? Aquilo foi, sabe o que eles faziam? Aquilo foi um convite para ele, vai, porque todo mundo é curioso, né? E o pessoal da igreja batista ia para lá, e quando chegava lá, o primeiro ouvia a palavra, o Espírito Santo começava a trabalhar, e eles não voltavam para a igreja batista. E assim começou a igreja Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, cheia do Espírito. Depois espalhou, e ela foi espalhando. Então é necessário, irmãos, não rejeite aquilo que está na palavra de Deus. No mínimo procura conhecer melhor, para você saber como funciona isto.
Portanto, esses homens estavam revestidos, preparados para começarem uma jornada. A igreja do Senhor, ouça bem, é uma nação ou uma embaixada divina. Trata, portanto, dos princípios de Deus e da eternidade. Portanto, esses apóstolos precisavam ser qualificados para pregar o evangelho com poder do Espírito. E assim a igreja do Senhor desenvolveu e foi uma coisa fantástica. Então nós temos aqui outras coisas. Agora você vai ver a diferença de um homem cheio do Espírito Santo. Pedro, então, agora você vai ler o seguinte, os versículos, no capítulo 2, verso 14. Pedro, então, estava ali e ele ficou aborrecido porque o pessoal dizia que estava embriagado. Aí Pedro se levanta, olha que coisa fantástica. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Invocou o profeta Joel no Velho Testamento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. E aqui lhe mostrarei sinais, prodígios em cima no céu, sinais debaixo da terra, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá. Ele foi falando. Quando chega no verso 22, diz: varões israelitas, atentai estas palavras de Jesus, o Nazareno, varão aprovado. E ele aqui descreve todo o seu trabalho. Aqui ele descreve todo o seu trabalho. Quando chega no verso 37, eu não quero ler tudo, vai ter. Olha o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha para mim. Que faremos? A palavra pregada por Pedro, cheia do Espírito, feriu o coração deles. Ela entrou dentro do coração deles. E eles sentiram a dor da palavra entrando no coração deles. E daí você veja como é que ele decorreu. Versículo 37, volto a insistir mais uma vez, dizer: ouvindo ele estas coisas, compungiu o coração, ele perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ao que Pedro fez? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis, aleluia, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas palavras deu testemunho e exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos irmãos, quando a palavra fere o coração, uma pessoa que não tem Cristo, ela vai ser atingida. Porque a palavra tem poder. Todo o poder, disse Jesus, me foi dado onde? No céu e na terra. Quando essa palavra é pregada, que é a palavra dele, o Espírito é dele. Pastor, bispo, não ganha alma. Quem ganha alma é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que bate lá. A nós nos cabe ajudar aos irmãos caminhar, orientar. Esta é a nossa função, apacentar.
mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos pregando aqui, pessoas, quando termina a pregação, chega, escuta, como é que eu faço para me batizar? Eu não digo ninguém aqui, você tem que ser batizado para ser membro dessa igreja. Eu nunca disse essa palavra. E por que nós batizamos? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que fala com você. Quantas vezes a pessoa está sentadinha ali, a gente prega aqui, parece que a gente sabe da vida dele todinho, né? Bate que nem uma luva lá, a pessoa, quem é que falou da minha vida com esse camarada? Porque o Espírito Santo é o que revela o profundo que está escondido, é Ele que faz esta obra. Isso não é coisa de pastor não, mas é o Espírito Santo que faz isso, né, homem? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E sabe que hora que eu pegava no trabalho, meus irmãos? 3h, 3h30 que eu levantava. Eu ia para a igreja, muitas vezes chegava em casa meia-noite. Não podia jantar porque não podia dormir de barriga cheia. Mas 3h30 eu levantava porque eu tinha que trabalhar. E muitas vezes chegava em casa já tarde. Passei muitos anos trabalhando, e nunca deixei de congregar. Para mim, frequentar a igreja era a base, é a minha vida. E eu fiz isso durante todo o meu tempo. Fui porteiro de igreja, fui muitas coisas. Quando a Nova Vida começou, queriam separar diáconos. Eu era aquele camarada bom, e quando o pastor viajava, quem pregava era eu. Ele tinha gente, mas eu falava, não, você fica com a igreja. E eu pregava, o pessoal até gostava, não sei se era para me agradar. Sabe quantas pessoas tinham aqui? 500 pessoas. E eu pregava. Não era nem nhaco. O que é nhaco? Tem gente que não sabe falar diácono, eu quero ser nhaco. Tem a gente doida para ser nhaco. O dia que fizeram a reunião para dizer assim, hoje nós vamos separar os diáconos, e mandaram falar comigo, todos já, eu faltei. Porque eu nunca pensei em ser diácono nem nada. Eu nunca pensei em ser pastor. Sabe o que eu era bom? Para ganhar dinheiro. Eu tinha comércio, eu aprendi, dinheiro rendia. Comércio meu rendia, e eu nunca roubei. Mas eu tenho um dom natural de tratar pessoas. Pessoas chegaram na minha loja e queriam comprar agulha. Não tinha agulha, eu vendia alfinete de cabeça. Não podia sair sem comprar alguma coisa. É o dom, né? É um dom natural. E o negócio prosperava. O camarada botava negócio, quando a gente tem um negócio que está prosperando, a pessoa vinha, botava vou botar perto daquela loja dele, porque ele vende muito ali. Só eu vendia. O pessoal vinha e entrava na minha loja, porque bom dia não custa nada. Né? Agradável. Poxa vida, é fantástico. Aí o pessoal botava lá, não sei porquê, eu falei, só vai para a loja dele. Digo, Deus tem um plano. Porque Deus sabia do meu coração. E quando eu abracei a fé para vir para Nova Iguaçu, eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, eu tinha 43 anos de idade. O pastor Arlindo já estava com a gente, né? Era de Bom Sucesso. Eu, pastor Antônio, né? Era 14. É pena que não era 12, né? Porque se fosse 12 era da turma, né? Foi quando começamos aqui, mas nós trouxemos para aqui um coração alegre. Fazer a vontade de Deus. Homem cheio do Espírito Santo. Este grupo não ficou parado. Depois que eles se reuniram, que houve esse encontro aqui, agora cada um sai para o seu trabalho. Vamos fazer a obra. Capítulo 3. Olha que coisa fantástica. Irmãos, isso não é natural. Isso não é natural. Aqui diz, como viviam os convertidos, está no capítulo 2, verso 42. Leia então o primeiro capítulo 2 e verso 42. O que diz aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir de pão, nas orações, e em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, traziam o dinheiro, botavam lá. Por quê? Porque quando Deus transformou o coração, mudou a história deles. Quando chega no capítulo 3, olha esses dois aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Essa é uma moda antiga da pessoa ficar na porta da igreja, né? Sentado com aquela carinha de miserável, com a latinha na mão. É isso? Aqui tem um caso. O pessoal levava o Zé, vamos embora, está na hora de trabalhar. Qual é o trabalho do Zé? Ficar deitado na porta da igreja lá, recebendo esmola. Pedro então e João iam entrar lá, vendo eles, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. O que disse esses dois homens, cheios do poder do Espírito? O que é que dizia esses homens, cheios da graça do Senhor, revestidos de poder? O que é que eles diziam aqui? Leia a igreja de Deus. Vendo, verso 3. Leia alto. Vendo eles a Pedro e a João que iam entrar no templo, imploravam que desse uma esmola. Verso 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber uma grande esmola. Pedro, porém, lhes disse o quê? Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda, levanta. Esses homens, irmãos, esses homens não estavam mais no natural, eram homens cheios do poder de Deus. E aí eles invocavam o poder que o Senhor tinha colocado neles. A nossa igreja, quando veio para o Brasil, pastor Bispo Roberto nunca ficou perguntando para demônios: quem é você, de onde você vem? Nunca. Ele pregando na ABI, e eu vinha de Niterói, pegava a barca, não tinha ponte naquele tempo ainda, andava a pé até na avenida, no edifício da ABI. Muitas vezes pessoa endemoniada, porque ele era um homem pregador da palavra, cheio da unção, e muitas pessoas endemoniadas entravam na igreja, e quando vinha para... ele botava um dedo, uma mão, em nome de Jesus, saia! E não tinha jeito. Eles voltavam limpo para casa, porque os demônios obedeciam à ordem, por causa do espírito do poder que estava na vida desse homem. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um momento perigoso, que as pessoas estão indo para a igreja só para receber as coisas. Venha para a igreja, porque hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo, hoje vai... A igreja não tem que ter nada, a igreja tem que ter evangelho e poder. É isso que a igreja tem que ter: evangelho e poder de Deus. A igreja não é para oferecer casa, oferecer isso, oferecer aquilo, corrente dos 70 dias. Querido irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é essa brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Isso é coisa mais séria. Estes homens, estou terminando já. Estes homens foram os iniciadores da pregação do Evangelho. E os sinais eram vistos por todos, porque Pedro falava com grande força. Pedro falava com o coração cheio do poder de Deus, e os demais, todos se convertiam ao Senhor. Então Pedro, esse homem
repleto da graça do Senhor, estava neste termômetro espiritual. Estes homens estavam tão cheios do poder, porque os milagres aconteciam à vista de todos. Então o evangelho é um evangelho com poder. E hoje nós vivemos, infelizmente, quando você fala, vamos ter uma noite de oração, graças a Deus que a nossa igreja, permita dizer, ainda é uma igreja, que talvez seja a que tenha o maior grupo em oração às segundas-feiras. Que nós vamos mudar um contexto um pouco mais agora, vamos levar mais para a cara no pó, porque a igreja está precisando buscar a Deus, a igreja está precisando buscar o Senhor. Dentro da igreja tem vários grupos de pessoas, há pessoas se divorciando, crentes divorciando. Eu quero divorciar, não quero mais viver com. Que negócio é esse? Que história é essa? Dentro da igreja, gente cristã indo para os. Robson? Ele é advogado, ele sabe o que eu estou falando. Nosso tempero. Gente, casamento é para homem. É para homem sério. Que tem que pegar a mala e levar até o final. Ainda é bom que você escolhe a mulher que você quer. Se escolhe mal, o problema é seu. Fica lá encantado porque está bonitinha, né? Depois ela fica velha. Ela fica velha. E você também fica. E não tenta ficar pensando que você é um garotão, não, que você não é não, já é um velho. Você está entendendo? Por quê? Porque quando você tem o Espírito de Deus, irmãos, você consegue, ouça bem, você consegue conviver com as pessoas, você consegue conversar, você consegue dialogar, não precisa chegar a esses termos. E hoje a igreja sofre com isso, e sofre muito. Estes homens estavam cheios do poder. Cada apóstolo saíram para anunciar a Jesus e a salvação. Coisas fantásticas. Capítulo 8 do mesmo livro. Não vai dar tempo de falar muitas coisas, mas eu queria pelo menos citar duas leituras. Capítulo 8. Estamos agora, olha para mim, falando. Estes homens saíram para pregar. Cada um foi para uma região. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, verso 14 do capítulo 8. 8:14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Recebia o Espírito Santo. E aqui aparece um camarada aventureiro. Como é que fala comigo esse negócio aí que eu queria ganhar um trocado. Está aqui um camarada aqui, você vai ver, pode ler depois, né? Como é que, me explica esse truque aí. Pedro, que já estava embrasado, engasgado. Filho do demônio, você está querendo vender as coisas de Deus? Aí está escrito, eu não estou lendo, mas está escrito o que eu estou falando. Filho das trevas, você está pensando que vai adquirir as coisas de Deus assim? Não é assim que funciona, não. Você está entendendo? Porque sempre aparecem aproveitadores, querendo imitar as coisas, não é assim? Capítulo 10, irmãos. Concluo com essa leitura. Capítulo 10.
Só para dizer a você que o Espírito Santo, e se nós fizermos aqui reuniões cheias, agora não é para curioso, é para quem quer. Curioso não funciona. E se nós fizermos isso e impor as mãos cheias do Espírito, Deus vai batizar a pessoa com o Espírito Santo. É pena que muita gente não quer, eu vou lá só para olhar como é que funciona. Tem gente que atrapalha. Por que Jesus não pôde fazer muitos milagres em certo lugar? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Mas isso é verdadeiro o que eu estou falando. Olha o capítulo 10, verso 44. Vamos ficar de pé? Estou te dando uma força, você está com sono, tá? Glória a Deus. Olha para mim. Deu uma descansada? Leia esse texto, vai te esclarecer coisas. 10:44, vamos ler? Ainda Pedro falava com essa. E os fiéis que eram. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Eis que assim como nós receberam o Espírito Santo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram: permaneça conosco, precisamos de vocês no nosso meio. Esta é a igreja, irmãos. Irmãos, esta é a igreja. Eu lamento que às vezes, por falta de compreensão e por falta até de coragem, eu não me envergonho do que eu sou, não. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do que eu sou. Eu sou o que eu sou. E eu tenho certeza, um dia eu irei para a glória com o Senhor. Eu irei para lá. O que eu tenho crido é isto, eu vou para lá. Eu vou chegar lá. Um dia eu vou ouvir do meu Senhor: entra bendito do meu Pai, porque está preparado para você. Você foi fiel. Você rompeu as barreiras. Eu vou ouvir isso do Senhor. Portanto, meus irmãos, eu serei até o final da minha existência, até daqui a 50 anos, vou pregar. Mesmo que você não acredite, porque tem sempre incrédulos. Mas eu espero. E não vou ficar daqui a 50 anos. Estou vendo gente da minha idade, muito mais novo do que eu. Já está sentado na varanda, ó, enrolando o dedo, ó, fazendo tricô. A vida é do Espírito de Deus. Espírito Santo está em mim, está em você. Não deixe ele adormecer dentro de você, meu irmão. Não deixe o Espírito Santo ficar dormindo. Dê vida. Dê vida. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção? Vamos, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Tem gente que diz: eu vou para a igreja por causa de não ir para o inferno. É isso aí, ó. Está brincando com a irmã? Não, é verdade, ó. Vem servir a Deus.